Capítulo 19 até 21. Acordei com Joffrey me sacudindo para acordar, os olhos arregalados de preocupação e choque. Com os olhos turvos, eu olhei ao redor. 2 criadas se amontoaram na porta, cada uma pálida e de aparência sombria. O próprio Joffrey parecia com os olhos arregalados, seu vestido não inteiramente como eu costumava usar. As criadas devem tê-lo acordado ou interrompido seus rituais matinais habituais. Agradeça ao 7. Agradeça ao 7. Onde está Gerardes? Seu grito me fez estremecer e eu me xinguei quando ele se virou para mim, parecendo aflito. Não havia como ele não ter me sentido pular com a mão ainda no meu ombro. As criadas fugiram ao seu grito, deixando-me sozinha com ele. Com a cabeça enevoada de sono, levantei-me da cama e cambaleei até o suco que as empregadas evidentemente estavam trazendo. Tua Graça, ele perguntou, a voz temerosa. Eu ignorei em favor de beber o máximo de suco possível. Minha garganta doía, tornando doloroso o ato de engolir. Irritado, levantei minha mão e esfreguei como se pudesse apagar a noite passada. A porta se abriu para dar entrada a Gerardes. O mestre ofegava como se tivesse saído correndo de seus aposentos. Quando ele me viu, ele parou, então seus olhos baixaram e se arregalaram de horror. Tua Graça, por favor, deite-se e deixe-me cuidar de você, ele quase balbuciou. Eu terminei minha xícara e não consegui manter a careta longe do meu rosto. Estou bem, eu menti, a dor na minha garganta queimando enquanto eu falava. Senti uma mão em meu ombro me levando para a cama. Vossa Graça, alguém tentou estrangulá-la. Gerardes parecia um tanto histérico, então permiti que ele me guiasse até a cama. Não deixei que ele me obrigasse a deitar, mas aguentei seus testes, mesmo que fosse constrangedor ter Joffrey no canto enquanto ele cutucava e cutucava. Depois que ele saiu, Joffrey saiu da parede e deu um passo à frente, caindo de joelhos na minha frente. Sua Graça, eu falei com você. É tão ruim assim? Eu murmurei, estremecendo quando percebi que se eu estava tendo problemas para falar, certamente estava. Ele ergueu os olhos escuros e me encarou incrédulo. Vossa Graça, as criadas pensaram que você estava morto, estrangulado durante o sono. Ele parecia abatido e chateado. Suspirei e fechei os olhos, as mãos tentando massagear a dor de cabeça. Não sei como ele pensou que eu tinha me machucado, mas ele estava claramente se culpando. Estou tão bem quanto se pode esperar. Você pode se considerar inocente de qualquer falha. O homem que fez isso estava além do seu alcance. Não consegui dizer que era Viserys. Eu nunca o tinha visto assim. Eu sabia que ele tinha um temperamento forte. Tinha visto isso dirigido a Daemon e vários cortesãos, mas, deuses, nunca comigo e nunca tão ruim assim. Joffrey ficou em silêncio por algum tempo enquanto seus olhos piscavam para um lado e para o outro, tentando descobrir a quem eu me referia. Eu sabia que ele havia encontrado a resposta certa quando seus olhos se arregalaram e seu rosto se contorceu de horror. Eu acredito que entendo, Vossa Graça. Terei o castelo preparado para acomodar seu retorno, ele me disse, rosto neutro e tom hostil. Ele estava quase perseguindo quando saiu, a mão livre indo para uma espada que não usava mais. Lá estava o Cavaleiro dos Beijos, o homem disposto a lutar com uma princesa pelo príncipe. O homem disposto a lutar contra um rei por uma princesa. Ele alcançou a porta antes que eu o chamasse. Não faça nada precipitado, Sr. Joffrey. Ele assentiu, os olhos transmitindo sua raiva e infelicidade. Levantei-me uma vez para vestir uma camisola com a ajuda das criadas antes de voltar a dormir. Eu me sentia pesado, esgotado e cansado, mas nenhum descanso parecia capaz de afastá-lo. Eu deveria me levantar e cuidar de Dragonstone. Provavelmente tinha uma pilha de relatórios para fazer o meu caminho. Eu deveria me levantar e ir ver Sabedoria Gerret e como ele está indo junto com o campus da guilda. Eu deveria me levantar e encontrar Joffrey para planejar como eu permaneceria em contato com os Blacks enquanto não fosse bem-vindo na corte. Eu peguei uma situação ruim e cheguei perto de salvá-la e depois joguei tudo fora porque meu temperamento levou a melhor sobre mim mais uma vez. A Rhaenyra em mim levou a melhor sobre mim mais uma vez. Ele sabia o que Daemon tinha feito para mim, sabia que os rumores que Alicent havia espalhado não eram verdadeiros. Assim como ele sabia que os rumores sobre Alicent eram verdadeiros. Que ela havia entrado no relacionamento de bom grado e estava encantada por ele há muito tempo. Para confundir as duas situações, sequei minhas lágrimas e cedi à súbita exaustão que senti. Acordei com leves toques de pluma deslizando pelo meu rosto, traçando a curva da minha bochecha, antes de descer e pousar no meu pescoço. Abri os olhos confusa. Laena pairava sobre mim, cascatas de cachos prateados cobrindo seu rosto. Seu rosto tinha uma expressão intensa e seus olhos estavam cheios de raiva que eu nunca tinha visto na garota antes. Na penumbra dos meus quartos, ela era assustadoramente bonita de um jeito que fazia meu coração bater dolorosamente e minha boca ficar seca. Percebendo que eu estava acordado, ela puxou a mão para trás como se estivesse queimada antes de me dar um pequeno sorriso. Essa raiva não deixou seus olhos embora. Doente ou não, não vou beijar você, ela disse e eu reprimi um gemido. Claro que ela notou. Ela só era observadora quando era inconveniente para ela ser. Laena, veio a voz de Joffrey, afiada com advertência. Uma piada, Sr. Joffrey. Não dá para ser sério o tempo todo. Além disso, sou menos propenso a julgar suas inclinações.
Eu passei por ela e me puxei até a metade do caminho para a posição vertical, encostado na cabeceira da cama impressionantemente esculpida. Uma asa de dragão cutucou minha bochecha. Laena mudou de posição na cama enquanto eu puxava as cobertas e tentava sorrir, conseguindo parecer vagamente constipada. Ela parecia estar lutando para tirar o olhar do meu pescoço. Ela ainda estava vestida com seu traje de montaria e cheirava a dragão e sal marinho. Joffrey parecia tão sombrio como sempre e ainda tão zangado quanto quando saiu esta manhã. Arrisquei uma olhada pela janela e fiquei surpreso ao descobrir que estava escuro como breu lá fora. Eu realmente dormi o dia inteiro? Minhas tendências? Eu resmunguei, interrogativamente. Joffrey suspirou. Meu irmão idiota pensou que você me queria em sua cama. Lisonjeiro, eu suponho, ela me disse. Dessa vez pude ver o olhar que Joffrey lançou para ela, cheio de frustração. Laena, este não é o momento para brincadeiras. Ah, qual é, Joff? Tanto ela quanto meu irmão têm desejos inconvenientes. Você não pode negar que esconder isso será a coisa mais importante que você fará. Sua graça é leal ao seu irmão, Joffrey disse a ela enquanto eu me resignava a uma conversa dolorosamente estranha. Mas mesmo que não fosse, agora não seria o momento para ter esta conversa. Sua graça deseja muito a companhia de seu marido e não teve amantes, continuou ele depois de dar a Laena tempo para processar essa informação. De qualquer tipo. Sr. Joffrey, farei algo muito bom para você no futuro. Embora pelo menos ela não esteja cheia de pena. Acho que não conseguiria lidar com pena agora. Ah, Sete. Eu imploro suas desculpas, eu devo ter soado tão vaidoso quanto. Acenei para seu pedido de desculpas, me sentindo apenas um pouco culpado pelo engano. Deuses, tinha sido tão estranho perceber que minha sexualidade havia mudado. Eu tinha pensado em surpresas como essa quando acordei no corpo de Rhaenyra, mas 14 anos e o início da puberdade mais tarde e encontrei meu sangue cantando por um homem. Estranho de explicar para a cunhada. Agora que estabelecemos que não sou um caso de assédio sexual esperando para acontecer, por que você está aqui? Assédio sexual? Ela perguntou, franzindo a testa. Um termo que sua graça cunhou durante a criação da burocracia de Dragonstone. É bastante simples analisar seu significado. Talvez você possa dar a sua graça às notícias da capital? A vontade de rir passou por mim. Laena era inteligente à sua maneira, a melhor cavaleira de dragões de nossa geração, e se Rhaenys a deixasse, seria uma excelente exploradora. Mas quando se tratava de qualquer coisa que não fosse dragões ou voo, ela poderia ser notavelmente estúpida. Caso em questão, acusar a princesa herdeira de ter um caso de brincadeira. O triste é que se ela se preocupasse em se concentrar na política, provavelmente seria muito boa nisso. Ela entendia bem as pessoas quando se preocupava. Oh, Laenor me mandou na frente para te contar. Rumores abundam na capital sobre o seu desentendimento com o rei e Laenor queria ter certeza de que seus senhores soubessem que isso estava acontecendo nos negócios do vale. Independentemente disso, Lord Gerald está de bom humor e até mesmo os verdes estão descontentes com o fato de você ter sido banido não oficialmente por defender os direitos de um vassalo. E, perguntou Joffrey. Laena revirou os olhos. Algo me disse que Laenor havia perfurado isso na cabeça de sua irmã repetidamente antes de deixá-la ir. Algo sobre suas palavras era uma reminiscência dele. E Viserys emitiu um decreto apoiando todas as ações que você tomou, incluindo a tomada de Vila Gaivota. Você tem quase toda a corte ao seu lado e os plebeus elogiando seu nome de Crackla Point havendo a ter. Sem como transformar essa boa vontade em ganhos políticos sólidos, lembrei a ambos. Laenor diz que não é assim. Lord Gerald está assumindo a liderança com a facção negra em King's Landing e muitos de seus apoiadores falaram sobre o envio de representantes a Dragonstone para sua própria corte aqui e essa é apenas a reação da corte. Assim que os Lordes Supremos ouvirem a notícia, haverá uma segunda onda de condenação para o rei. Então eu confio em Lord Gerald para lidar com isso. Com minha dispensa, Laena e Joffrey trocaram olhares surpresos. Isso é diferente de você? Laena disse, seus olhos preocupados. Sua graça não está bem atualmente. Certamente, uma vez que ela se recupere, ela retomará sua posição no comando da facção negra. Ela está na sala, Joffrey. Eu disse enquanto me deitava e socava meu travesseiro em uma forma vagamente confortável. E ela vai voltar a dormir. Pode haver um pequeno problema. O tom de Laena era hesitante, como se ela tivesse más notícias e suspeitasse que o mensageiro poderia levar um tiro por entregá-lo. Um suspiro me escapou antes que eu pudesse impedir. Vá em frente e estrague minha noite. Mamãe está aqui, Laena disse muito rapidamente. Senti seu peso deixar a cama. Eu olhei para o meu travesseiro. Se Rhaenys estivesse aqui, era um pequeno milagre ainda não ter invadido meu quarto. Achei prudente permitir que Laena avisasse você, em vez de permitir que Lady Rhaenys entrasse com você sem saber. Joffrey, não sei como você fez isso, mas vou fazer você me contar. Lady Rhaenys não respeita as leis nem dos homens nem dos deuses. Como você conseguiu que ela se controlasse por tanto tempo? Sentei-me novamente e olhei para a preocupada Laena e o sempre estoico Joffrey. Então parece que devo me vestir e receber Lady Rhaenys antes que ela cite meus aposentos. A mãe não é tão ruim assim, Rhaenyra, Laena riu nervosamente. Eu atirei a ela um olhar sombrio.
Talvez você possa ajudar sua graça a se vestir. Vou garantir que Lady Rhaenys saiba que você a atenderá em breve. Eu não podia me incomodar com moda e cortes de vestidos. Então pedi a Laena para encontrar um vestido que não fosse completamente terrível e deixá-la fazer a maior parte do trabalho quando se tratava de vesti-lo. Foi desajeitado e muito mais lento do que eu realmente esperava, mas, novamente, Laena dificilmente havia brincado de dama de companhia ou criada antes. Rhaenyra, você está realmente bem? Ela me perguntou baixinho enquanto eu procurava algo para esconder meu pescoço. Olhei para o que parecia ser um espelho e descobri por que todos estavam tão preocupados. Meu pescoço era uma profusão de roxo profundo e azul, uma marca de mão muito clara o dominava. Não me incomodei em responder enquanto localizava um longo chale vermelho e me ocupei em envolvê-lo no pescoço. Ela suspirou aborrecida com o meu silêncio, mas pegou meu braço oferecido. Rhaenys estava andando pela sala quando finalmente chegamos lá, uma taça de vinho intocada na mesa baixa em que ela deveria estar sentada. Quando entramos, ela atravessou a sala e me agarrou pelo ombro, os olhos violeta me estudando. Ouvi do meu garoto e de metade da quadra que você se jogou em 2 cercos, quebrou uma quarentena e teve uma grande briga com Viserys por causa disso tudo. Não era uma pergunta, mas uma afirmação, então eu apenas balancei a cabeça. Ela se virou para a filha. Que ruim. Laenor diz que... Não, Laena. Qual é a gravidade da ferida que ela está escondendo? Os olhos de Laena oscilaram entre mim e sua mãe. Presa entre uma rocha e um lugar duro, eu percebi. Não me olhe assim. Algo que ela fez deixou Viserys em um frenesi e duvido que tenha pegado essa praga inexistente. Eu não fui ferido no vale, Rhaenys, eu disse a ela, então me arrependi porque minha voz ainda era áspera e dolorosa. Rhaenys se virou para mim, a boca em uma curva infeliz. Mostre a ela, Rhaenyra. Traidor. Olhei para Laena, que apenas parecia chocada. Confie em mim, você não vai embora até que eu tenha uma contabilidade completa de qualquer idiotice que você e Viserys conseguiram argumentar em seu caminho. Eu olhei para ela. Viserys era o idiota, não eu. Foi ele quem se recusou a ver a razão, se recusou a ver que sua crença de que família era família e nunca faria mal a você terminaria na minha morte ou na morte de Aegon. Eu removi o chale e Rhaenys realmente rosnou de raiva. O que? Ocorrido? Ela conseguiu engasgar depois de um momento. Seu rosto estava manchado de branco e vermelho de raiva e suas mãos se fechavam repetidamente em punhos. Viserys estava insatisfeito com meu trabalho no vale. Ele acreditava que era uma extensão do partidarismo que aparentemente causei e despertei. Ele me disse que Alicent nunca me machucaria e eu disse a ele que Alicent me odeia porque acha que tirei Daemon dela. Rhaenys gemeu de desânimo. Rhaenyra, você sabe como ele reia. É verdade. Ela estava transando com ele e ele terminou porque queria estar mais perto do trono do que Alicent poderia levá-lo. Com o canto do olho, pude ver Laena parecendo emocionada. Ela provavelmente não tinha ouvido essa fofoca antes e se tivesse, provavelmente não a teria confirmado como completamente verdadeira. Viserys sempre foi duro com aqueles que repetiram os rumores. Eu sei disso. Você sabe disso. Metade de King's Landing sabe muito bem disso. Viserys se cega para isso de bom grado e reage mal quando as pessoas o fazem enfrentá-lo. Então ela suspirou e se deixou cair na cadeira. Dito isso, devo pensar que ele estava mais zangado por você se jogar de cabeça no perigo. Aquele homem. Se não fosse pela promessa de meu marido, eu estaria no tribunal pela manhã e teria respostas dele. Um lampejo de alarme passou por mim e até mesmo Laena se moveu para confrontar sua mãe, que apenas levantou a mão. Não farei nada precipitado. Marque minhas palavras, porém, esse homem vai receber um acerto de contas em breve. Se eu achava que as reações de Rhaenys e Laena eram indevidamente raivosas, Laenor provou que eu estava errado. Ele voltou acompanhando minhas damas e os navios tendo iniciado uma saída graciosa de King's Landing e nomeando Lord Celtigar e Lord Gerald como os líderes negros nominais, em nossa ausência. Que o rei havia me banido por minhas ações no vale foi explicado a ele pelo próprio Viserys, que torceu as mãos e listou o fato de que eu pouco me importei com o aviso de praga, arrisquei a morte por mercenários nervosos. Fui pego em 2 cercos e geralmente me coloco em risco como a razão pela qual ele estava tão zangado. Ele raciocinou que se eu ficasse em Pedra do Dragão e governasse lá, seria tão eficaz em mostrar o reino que eu poderia ser herdeiro do que aparecer na corte para lutar contra Alicent pela influência sobre os lordes. Curiosamente, ele não mencionou o engasgo. Então Laenor atracou em Pedra do Dragão e foi recebido por sua mãe, sua irmã e sua esposa. Rhaenys esperou até que Laenor terminasse sua explicação sobre seu encontro com Viserys antes de puxar o chale do meu pescoço revelando o hematoma ainda feio. Laena foi forçada a lutar com seu irmão no chão para impedi-lo de voar com Seas Mork de volta para King's Landing com raiva. Ah, eu estava começando a ter minhas dúvidas de que veria você em um Dragon Rage, Laenor. Ela gargalhou, depois que ele se acalmou o suficiente para que Laena parasse de sentar nele. Quase se podia ouvir as letras maiúsculas. Fúria do Dragão? Mesmo? Eu perguntei secamente da minha posição atrás de uma grande taça de vinho. Isso soou como um boato interessante de tradição. Viserys não costumava tagarelar sobre acordar o dragão no cânon? Não me diga que você nunca teve isso explicado para você, Rhaenyra. Rhaenys perguntou antes de jogar a cabeça para trás e rir.
Claro que não, a Emma não saberia e Viserys não se importaria. Aqueles de nós ligados a dragões são vulneráveis a fúrias além da dos homens normais, explicou Laena, lançando um olhar divertido para seu irmão. Laenor corou. Isso, na verdade, explicava muita coisa. Puta merda, por que Viserys nunca mencionou isso? Diante da minha expressão presumivelmente atordoada, Rhaenys riu novamente. Eu vi você com isso. Você não tem o domínio que pensa ter, mas isso virá com a idade. Quanto à minha garota, há uma razão para Corlys não discutir com ela ultimamente. Parece que me lembro de um convite para falar com Vhagar sobre suas viagens frequentes. Mãe, Laena exclamou horrorizada. Eu nunca tinha visto Laena realmente com raiva além do breve flash de assassinato que ela teve sobre os hematomas quando ela os viu pela primeira vez. Aparentemente não era algo que eu deveria procurar, mesmo que Corlys desconfiasse disso. Mas parece que a única coisa que vai animar Laenor é uma linda esposa em perigo, filho de seu pai em mais de uma maneira. Havia um sorriso feroz enfeitando o rosto da rainha que nunca foi. Laenor ficou ainda mais vermelho, as mãos torcendo a bainha de sua túnica. Eu me permiti apreciar a visão dele, luz vermelho nas maçãs do rosto salientes. Por um momento até que peguei Laena me observando com uma sobrancelha levantada e uma expressão estranha. Rhaenys estava errada, é claro, sobre a causa ser uma esposa em perigo. Eu tinha visto Laenor verdadeiramente além da raiva, cheio de intenção de matar, enquanto esperávamos que o mestre terminasse de examinar Joffrey. Laenor queria desafiar Criston Cole, queria-o morto e não pacificamente em seu sono também. Foi o desejo de garantir que Joffrey não acordasse sozinho que o impediu de invadir os aposentos reais para confrontar o Lorde Comandante. Eu certamente não tive nada a ver com isso, ele mal reconheceu minha presença na época. Sem dúvida, receberemos o julgamento de seu pai sobre tudo isso em breve, disse Rhaenys, alegre e alheia às expressões repentinamente desgostosas de seus filhos. Eu mesmo me recusei a permitir que minha expressão mudasse. Corlys poderia entrar na linha ou continuar de mau humor naquelas malditas ilhas, mas eu estava cansada de homens me dizendo o que fazer, assumindo que eles eram melhores em tudo simplesmente porque eu não tinha um pau e eles não. Corlys realmente tinha opiniões surpreendentes. Sua carta elogiava Laenor por suas ações no vale, tanto por ser um líder de homens quanto por voar na queda de Vila Gaivota. Ele também lírico sobre como estava orgulhoso de que Laenor conseguiu usar minha tolice para criar um benefício para a Casa Velaryon na forma de homens, comércio e recursos do vale. Ele havia aprovado as ofertas de empréstimos de Laenor a Jaime e lhe dado permissão para investir uma quantia principesca no novo empreendimento no vale. Não acho que Laenor deveria ler em voz alta a parte em que Corlys deu a entender que eu era uma garota, de cabeça vazia que precisava ser impedida de me machucar com minhas próprias ideias idiotas. Claramente, alguém foi informado de que Joffrey conseguiu esvaziar Dragonstone de seus espiões e não estava aceitando isso muito bem. Joffrey também teve sucesso na outra tarefa que eu dei a ele porque parecia que Caro Corre havia partido. Nenhum corpo, nenhum escândalo, nenhum boato real. Ele simplesmente se foi. Joffrey manteve a boca fechada sobre o que ele fez, mesmo quando eu o confrontei diretamente. Eu não tinha ideia se ele estava vivo ou morto, se ele havia partido voluntariamente ou não. Se ele ao menos sabia porque ele foi expulso de sua vida confortável em Driftmark. Fiquei preocupado com o quão tranquilo eu estava com o destino desconhecido de Caro Corre. Ele provavelmente estava morto. Provavelmente executado. Não executado, assassinado por um crime que poderia cometer no futuro por ordem de um homem que simplesmente tinha a palavra de outro sobre sua falta de confiança. Minha palavra. Pelo menos Laenor não tinha ficado muito chateado. Ele ficou de mau humor por 1 ou 2 dias, mas saiu do sério no momento em que Joffrey relatou que o Sabedoria Gerhet havia começado a pesquisar e testar em Pedra do Dragão. Confesso que também estava empolgado. Gerhet havia dividido suas sabedorias em grupos, seguindo aproximadamente os grupos que Laenor havia usado inicialmente com algumas pequenas alterações. Sabedoria Rio assumiu o comando de algumas fazendas perto do campus em meu nome e começou os experimentos. Eles deram a um agricultor as ferramentas que produziram, a um agricultor a ideia e o processo do sistema de 4 campos, ao terceiro o sistema de campos e as ferramentas e um último foi instruído a continuar cultivando como de costume. Sabedoria Gavin foi encarregada da pesquisa de comunicações, uma palavra chique para o que era essencialmente apenas a imprensa e a vaga ideia de máquina de escrever. Disseram-me que ele fez um bom progresso. Ele criou vários protótipos promissores para a impressora em si, mas teve um problema com a parte de impressão real. Sabedoria Beron havia começado seus experimentos com vidro, que não estavam indo tão bem quanto o esperado. O vidro transparente ainda estava fora de nosso alcance. Parecia que minhas ideias vagas sobre algas marinhas eram apenas isso. Vago. Ainda assim, estávamos aprendendo muito sobre os diferentes tipos de algas marinhas que enfeitavam as águas ao redor de Dragonstone e Driftmark, e aprender nunca foi ruim. O grupo de pesquisa final de qualquer nota não foi liderado por um Sabedoria, mas pelo mestre Gerardes.
Gerardes era um curador talentoso e havia lido apenas algumas páginas do livro antes de insistir em que lhe fosse permitido trabalhar com sabedoria. Eu estava preocupado que ele nos traísse e contasse aos mestres sobre meus planos, mas ele insistiu que era leal a mim. Ele tinha feito isso no cânone. Lembrei-me de onde isso levou até lá. Eu permiti a contragosto porque no final ele era o melhor homem para o trabalho. Nenhuma das sabedorias realmente sabia muito sobre o corpo e a medicina e Gerardes tinha vários elos de prata. Até agora eu não acho que minha confiança foi mal colocada, mesmo que ele tenha ficado de mau humor com minha insistência para que ele treinasse parteiras. Ele cedeu depois de uma tarde discutindo comigo quando percebeu que eu não estava recuando. Ele procurou algumas meninas da cidade do castelo e começou a ensiná-las a ler e escrever. Depois disso, ele prometeu ensinar-lhes biologia básica e trazer uma parteira mais velha para repassar os detalhes do parto de um bebê. Então eles seriam despachados para ganhar experiência em Dragonstone e Driftmark antes de retornar para estar presente em meu próprio nascimento. Esperançosamente, com a princesa herdeira favorecendo-os, sua popularidade logo justificaria o treinamento mais. Ainda assim, Gerardes não estava totalmente focado no treinamento de parteiras. Ele criou com sucesso o Ether, que não era reconhecidamente tão útil quanto poderia ser em um mundo com Milk of the Pope, mas aparentemente ainda era um avanço valioso no campo da medicina. Ele também produziu alguns protótipos de estetoscópio junto com alguns dos aprendizes. Ele estava muito animado com o estetoscópio. Ele se dedicou a pesquisar todas as maneiras pelas quais o estetoscópio poderia ser incorporado ao processo de diagnóstico. Honestamente, com todos os testes que ele fez, o povo de Pedra do Dragão nunca esteve tão saudável e eu nunca fui tão popular, pois parece que o povo interpretou meu mestre se aproximando de qualquer um com uma tosse ou um resfriado como um míssil de busca de calor como um sinal de minha natureza, extremamente caridosa. Pelo menos o sucesso do estetoscópio compensava a contínua falta de progresso da frente da penicilina. Gerardes fez algumas pesquisas e descobriu que os primeiros homens incluíam bolor de frutas em muitas de suas pomadas e cataplasmas, o que apontava para a existência de esporos, mas essa maldita coisa permanecia ilusória. Sabedoria Gerret cuidava de tudo, mergulhando em tarefas e pesquisas conforme a imaginação o levava. Ele foi apontado como líder dos alquimistas que eu atraí para longe da capital. Não é surpreendente, dado que as páginas foram protegidas por suas ações. Mas fiz questão de pedir a Joffrey para garantir que não nos envolvêssemos em nenhuma política interna da guilda. Seria uma dor perder o progresso porque Gerret queria discutir sobre qual chapéu ele usaria. Falando em política, Joffrey e Laenor estavam certos. As ações de Viserys o colocaram em desvantagem com seus cortesãos e senhores. Ele foi forçado a elogiar excessivamente meus esforços para defender os direitos de Jaime para todos que quisessem ouvir depois de uma manifestação de apoio a mim, condenação por minha suposta punição. Também era um completo mistério como as descrições do que Viserys havia feito comigo haviam se espalhado pela capital, não era, Joffrey? Para não falar da denúncia real e honesta aos 7 públicos, Rhaenys decidiu enviar a todos os lords que quisessem ouvir, o que não ajudou a posição de Viserys, pois simplesmente confirmou os rumores de Joffrey. Oh sim, meu querido pai era muito impopular na capital agora. Embora praticamente falando, eu era o único realmente popular na capital agora. Alguns dos verdes começaram a vacilar, imaginando se seus direitos seriam defendidos, já que Alicent estava dobrando em me condenar. Não que ela tivesse escolha, Joffrey foi rápido em me dizer que os verdes estavam sofrendo uma reação de bem, na verdade ninguém tinha certeza. Logo após minha partida, Viserys e Alicent tiveram uma briga terrível sobre o que Joffrey não sabia, mas levou dias para eles começarem a se falar novamente. Devo admitir que fiquei impressionado por ela ter conseguido criar uma linha partidária meio decente para seus verdes alinharem atrás. Ela achava que tinha sido uma disputa interna no vale e que eu havia extrapolado meus direitos como princesa e herdeira quando interferi sem que ninguém me perguntasse também. Os Hardcore Greens estavam obedientemente repetindo isso para todos que quisessem ouvir, enquanto insinuavam que eu enfraqueceria os direitos dos Lords Paramount de me fortalecer injustamente. Infelizmente, apenas seus verdes mais hardcore estavam comprando. Na verdade, os verdes estavam definitivamente em pior situação do que eu esperava, perdendo favores reais e nomeações lucrativas à esquerda, à direita e ao centro. Viserys pode não estar nomeando meus blacks em seu lugar, mas o controle de Alicent sobre a capital estava mais instável do que em anos. Na verdade, até mesmo a última e maior ideia de Viserys parecia ser uma extensão do desfavor de Green quando tomada no contexto do tribunal. Oh sim, Viserys aparentemente teve outro golpe de gênio, porque uma carta foi enviada para Dragonstone com o selo do rei. A carta era típica de suas missivas. Ele reconheceu que sua reação precipitada às minhas ações no vale foi imprudente e divisiva. Ele me informou sobre as razões pelas quais ele reagiu, o que se resumia principalmente ao fato de que ele estava com muito medo de que eu fosse morto. Ele elogiou meu senso de justiça, meu senso político e meu raciocínio rápido para resolver a situação da Vale de uma maneira incomumente leve em baixas em disputas sucessórias. Ele confirmou que ainda me considerava seu herdeiro e que se eu continuasse mostrando essas qualidades, seria um governante melhor do que Jaehaerys e uma rainha digna de Westeros.
mas nenhuma vez ele se desculpou. Nenhuma vez ele pediu desculpas por me atacar fisicamente, por gritar e jogar seu peso ao redor. Não houve rescisão do meu banimento, informal, e isso disse mais para mim do que toda a sua carta. Ainda assim, se fosse apenas o elogio, o apoio e a nova confirmação de que ele ainda me via como seu herdeiro, teria sido uma carta irritante para a qual eu poderia apontar mais tarde, quando alguém se irritasse comigo, mas era Viserys. Viserys, que parecia ter um dom inato em tornar cada situação em que ele se envolveu objetivamente pior. Eu tinha que admitir, porém, desta vez ele não estava piorando minha vida. Ou melhor, ele não estava piorando diretamente, eu não tinha dúvidas de que Alicent estava pensando em 1000 maneiras diferentes de me fazer pagar por isso. Viserys havia decretado que Laena tinha idade suficiente para ser criada, e ele me escolheu sua irmã mais velha amorosa. Eu realmente quero saber o que Alicent fez para irritá-lo. Ela observou o papel que estava em sua mesa como alguém observa uma víbora viva e brincou com sua taça de vinho. Ela não precisava ler para saber o que dizia. Ela tinha lido o suficiente para saber as palavras de cor agora. Tolo de cabeça vazia. O que ele estava pensando? Ela sabia, claro. Ele era arrogante o suficiente para não perceber que havia perdido o controle da situação há muito tempo. Que todos os envolvidos dançassem conforme sua música. Ela tomou um gole de vinho e olhou para o fogo na lareira. Ela nunca havia dançado ao som de sua música e ai dele se ele pensasse que ela não entenderia seu jogo, que ele tentaria vender sua filha, sua única filha, para tal homem. Ele usou uma linguagem tão tímida opinando que seria bom para eles se conhecerem, e que a influência de Rhaenyra tinha que ser combatida, e assim por diante, brincando com o que ele sabia serem as inseguranças dela. A taça de vinho caiu com força sobre a mesa, espirrando seu conteúdo sobre a mão dela. Ele a achava uma tola? Ele achava que podia controlar Daemon do jeito que achava que podia controlar Laenor e Laena? Ele não conseguia nem controlar a filha daquela ovelha balindo no trono. Como ele poderia pensar que poderia controlar um dragão de verdade? Na verdade, ele não conseguia mais controlar seus filhos. Seu filho, um menino não mais, casado há quase 1 ano. Ele esteve na guerra, lutou e matou. Ele estava no mundo fazendo seu próprio nome, forjando sua própria lenda. O que ele estava fazendo ao lado daquela garota era a única parte irritante. Ela parecia contente em sentar e deixar seu precioso filho fazer todo o trabalho duro. Dinheiro para um exército, pisque para Laenor. Dinheiro para experimentos bizarros, ganhe nas costas de Laenor. E quanto aos espiões em Driftmark? Garoto estúpido. Por que ele não os advertiu que Lomoto, outro bastardo ingrato, tinha homens rastejando sobre a ilha? Seu marido ensinou a Joffrey tudo o que sabia. Tratou-o como um segundo filho e ele os pagou com traição. Mais precisamente, porque ela tinha sido tão tola em presumir que, depois daquela façanha que seu marido havia feito com seus espiões, Rhaenyra não retribuiria o favor. O fato de Laenor não ter contado a ela irritava. Sua esposa comprou metade de sua ilha, e ele não se importou em tentar e nem mesmo insinuar sobre eles. Muito parecido com seu pai, ela supôs. Tudo que Rhaenyra tinha que fazer era bancar a corça ferida e Laenor fazia o resto. Ardiloso. Esperto. Isso deveria tranquilizá-la de que sua futura rainha tinha um cérebro em sua cabeça. Ela suspirou. Ela estava sendo muito dura com a garota. Para acabar, para se preocupar com seus filhos. Ela estava vendo ameaças em todos os cantos. Rhaenyra não era tão ruim assim. Ao lado dela, Laenor havia se tornado algo mais. Foi-se o menino acovardado com medo de tudo. Agora ele era um homem de verdade, prestes a ter bebês a caminho com alguma sorte. Uma batida na porta a despertou de seus pensamentos. Entre. Ela latiu, colocando a taça de vinho de lado e enxugando a mão na túnica preta que vestia. Laena apareceu na porta, parecendo preocupada, e deu-lhe um sorriso caloroso. Entre, menina, entre. Ela serviu um pouco de vinho para os dois e esperou que sua filha se acomodasse antes de lhe entregar o copo. Obrigado, mãe. Eu queria falar com você sobre os degraus. Sua voz estava hesitante, como se ela esperasse que ela terminasse a conversa naquele momento. Acho que não devo ir. Não parece certo, e Laenor disse. Laenor pode muito bem ser uma daquelas fantasias de pássaros imitadores das Ilhas de Verão agora. Rhaenyra não quer arriscar que você traga Daemon de volta para Westeros. Sua filha corou com a repreensão. Laena certamente aprovava a garota também. Ela não via sua filha tão ansiosa para ficar em um lugar desde que ela era criança, desde que escalou as costas devagar e reivindicou a besta gigantesca para ela. Rhaenyra disse que iria me querer porque sou bonita e ele gosta de possuir coisas bonitas. O desafio não a surpreendeu, sua filha sempre foi principalmente um dragão da mesma forma que Laenor sempre foi um cavalo marinho, se ela pudesse temperar isso com sabedoria. Laenor disse que meu pai estava me oferecendo a ele como um pedaço de carne a um cachorro faminto. Maldito seja! Como ela poderia refutar algo que não estava errado? É melhor que Corlys tenha uma boa explicação para tentar um esquema tão estúpido. Que Daemon iria querer a garota era um fato. Ele a queria tanto para começar mais uma disputa com seu irmão inútil, por todo o bem que isso faria a Laena, que seria pega no meio, preso no limbo conjugal novamente. Teu pai não te oferece a ninguém. O príncipe Daemon é casado e é improvável que a anulação seja concedida pelo rei. Espero que você se lembre disso enquanto ajuda seu pai. O rosto de Laena se contorceu enquanto ela digeria isso.
Seria bom lembrá-la de que, apesar de todo o alarmismo de Laenor e Rhaenyra, ela estava, ostensivamente, sendo enviada para ajudar seu pai e garantir o futuro de suas famílias ao fazê-lo. O rei não concede anulação. Certamente aquele é o Alto Septão? Oh, minha menina, minha doce menina, como você pode ser tão esperta e tão cega para como o mundo funciona ao mesmo tempo? Como ele pode esperar que você sobreviva a Daemon? Como você pode ter viajado tão longe e ainda assim ser tão ignorante? Daemon vai comê-lo vivo. Misericórdia da mãe, Rhaenyra está certa. Ele vai acabar com você e deixá-lo em ruínas. O Alto Septão não ousaria conceder uma anulação se o rei Viserys não o desejasse. Ela bufou. O Alto Septão não caga de manhã sem a permissão do rei Viserys. Pelo menos o caroço inútil entendeu isso. Que a fé era uma ferramenta do trono e não o contrário. Sua filha mudou com a destruição casual de sua compreensão do mundo. Ela queria pegá-la pelos ombros e sacudi-la. Ela viajou até Volantis, montou o último dos dragões conquistadores e tinha um temperamento à altura. Como ela poderia não entender? Eu acredito que entendo. Vou voar para Bloodstone e ajudar meu pai a derrotar esses novos inimigos. Aí estava, o olhar que sua garota tinha quando pensava em aventura. Então ela franziu a testa. Eu só vou sentir falta de Laenor, Joff e Rhaenyra. Eles estarão aqui quando você voltar. O rosto de Laena clareou e ela sorriu. E você permanecerá fora do caminho do príncipe. Rhaenyra está certa em dizer que ele vai querer você. Você não gosta muito de Rhaenyra? Perguntou a filha depois de um tempo de silêncio, enrolando o cabelo no dedo e parecendo pensativa. Para ouvir Laenor falar dela, ela é a segunda vinda dos 7 que são 1. Simplesmente acho que ela se superestima. Na verdade, ela era o melhor que poderia desejar em uma boa filha. Bonita, inteligente o suficiente e capaz de colocar seus netos no trono onde eles pertencem. Laenor acredita que pode ver o futuro. Laena disse, observando-a cuidadosamente. Ela bufou. Laenor uma vez se convenceu de que conheceu um homem que podia andar sobre a água. Ele diz que ela sabe coisas que não deveria. Mais a ver com o menino Lomoto do que qualquer conhecimento místico. O nome foi cuspido e ela percebeu que sua filha percebeu um segundo tarde demais. Você não gosta de Joff? Ela perguntou. Oh, como ela estava começando a odiar o cavaleiro de Lomoto. O irmão de armas de Laenor, Laena capaz de chamá-lo por um apelido com facilidade e sua boa filha. Não gosto de como os dois são óbvios. Espero que a menina tenha cérebro suficiente para garantir que o bebê saia com os pais certos, mas prefiro mais discrição. Para sua surpresa, sua filha digeriu esta notícia em silêncio antes de cair na gargalhada. Ela franziu a testa, aborrecida por ter perdido alguma coisa, aborrecida por ter sido motivo de piada. Laena conseguiu se controlar depois de um momento. Sinto muito, mãe, a ideia de Joff dormir com Rhaenyra. Sua filha riu com alegria evidente. E por favor, diga por que a ideia te diverte tanto. Com a pergunta, Laena empalideceu um pouco e não estranhou. Bem, os dois são tão sérios. Qualquer caso que eles tivessem provavelmente seria agendado com 3 semanas de antecedência. Eles ficariam tão envolvidos com a papelada que esqueceriam a roupa de cama real. Uma mentira. Sua filha estava mentindo. Ela sempre foi capaz de ver através das mentiras de seus filhos, mas por que mentiria sobre isso? Ela não mentiu sobre duvidar de um caso. Por que ela mentiria sobre o porquê? 3 iguais, disse Falena Vaiwood, colocando suas cartas para todos nós vermos. Ela realmente teve 3 rainhas. Ao meu lado, Alice Strong gemeu de desânimo e deixou cair a cabeça sobre a mesa. Sua irmã gêmea, será, deu um tapinha nas costas dela para consolá-la. Eu não tinha muita simpatia. Ela deveria saber desistir em um assalto quando Falena estava disposta a fazer apostas arriscadas. A mulher era conservadora e avessa ao risco. Ela não aumentaria a menos que soubesse que tinha uma mão forte. Uma mão impressionante, Falena, mas acho que você descobrirá que eu ganho o pote. Rubor. Chilreou Maris Grafton em um tom irritantemente doce que fez com que suas companheiras do vale fizessem uma careta para ela. Ela era um porco para jogar pôquer. O completo oposto de Falena, ela estava feliz em assumir grandes riscos em mãos ruins na tentativa de enganar seus oponentes e tinha uma cara de pôquer quase impenetrável. A azar, Fal, veio a voz sempre alegre de Maria enquanto Maris pegava ansiosamente a prata que compunha seus ganhos. Falena lançou à senhora Stokevort um sorriso agradecido. Maria tornou-se a amiga-mãe do grupo uma semana após meu retorno a Dragonstone. Ela era mais próxima de Falena. As duas eram devotas e conservadoras e tinham muito em comum, mas enquanto Falena considerava tudo que ela não aprovava com uma condenação silenciosa, Maria simplesmente aceitou que não poderia mudar isso e seguiu em frente. Isso tornou suas interações com as gêmeas muito mais fáceis. Alice e Será eram brincalhonas e sempre brincavam de bobas, embora tivessem o bom senso e o tato de cronometrar suas várias rotinas de comédia para quando eram menos prováveis de causar transtornos. Em dias bons, podiam até arrancar 1 ou 2 risadas de Falena. Eu gostava disso neles, eles nunca eram cruéis com suas piadas. Maris Grafton não se encaixava tão bem quanto eu esperava. Frequentemente ela era um terror, desprezando o trabalho de caridade de Maria, desprezando a devoção silenciosa de Falena ao Sete e repreendendo os gêmeos quando eles tentaram animá-la.
Suponho que não foi muito inesperado. Maris Grafton era a filha mais velha de um senhor poderoso antes de eu aparecer em sua vida. Agora ela foi forçada a contar com a caridade da mulher que havia deposto seu pai com base na nebulosa boa vontade que ela havia conquistado anos antes. Ela era uma fraqueza em minha casa que eu não conseguia eliminar facilmente e isso fazia meus ombros coçarem. Ainda não parecia certo com a ausência de Laena. Ela só esteve aqui por várias semanas antes de Corlys fazer sua atitude absolutamente ridícula. Não, você já se enfureceu bastante com isso. Já se passaram quase 5 meses. Seja sensato. Ainda assim, eu senti a falta da garota. Outra rodada, Vossa Graça? Perguntou Será pegando as cartas. No momento não, Será, estou exausta. Hoje foi um pouco agitado. Eu não estava mentindo. Nos meses desde que Viserys me mandou embora, Pedra do Dragão havia se transformado de um castelo solitário e vazio em uma corte secundária, repleta de segundos filhos e aqueles que buscavam meu favor. Eu até tive que reformar partes do castelo há muito abandonado apenas para caber todos dentro. Embora a longo prazo eu considerasse isso uma vitória porque consegui reduzir furtivamente a quantidade de iconografia do dragão literalmente em todos os lugares que você olha para pelo menos posso ver o chão agora. Passos de bebê. Mas eu ainda estava frustrado. Eu deveria estar lá agora, ganhando apoio, apertando mãos e fazendo negócios. Em vez disso, fui forçado a ficar aqui e agir apenas por meio de procuradores porque Viserys ainda estava de mau humor. Ah, mas foi maravilhoso. Você viu Sor Byron? Ele parecia tão bonito, Marya suspirou. Lutei contra a vontade de revirar os olhos. Como se estivesse me punindo por meus pecados, Sor Byron Astwick apareceu na ilha, encarregado de proteger a princesa Elaena durante sua adoção aqui, e Marya foi instantaneamente levada com ele. O resto de minhas damas tendia a se formar em torno dela defensivamente quando ele entrava na sala, mas Marya não se deixou intimidar. O homem é um pavão, todo show e nenhuma substância, reclamou Falena. Marya ignorou em favor de suspirar sonhadoramente e olhar pela janela. Eu não tentaria convencê-la do contrário, Falena, ela não vai ouvir. Será, disse a mulher vaivuda enquanto guardava as cartas. Eu assisti divertido como Alis roubou seu vinho tendo terminado o dela e presumivelmente não querendo desafiar Maris sobre o jarro. Bem, se ele a machucar, nossa princesa vai alimentar os pés de Syrax com ele primeiro. Se eu a conhecer, interveio Maris, lançando-me um olhar sombrio. Era verdade que deixei claro que não acharia graça se minhas damas fossem feridas de alguma maneira, mas Maris estava me provocando e fazendo isso descaradamente. Caro Maris, eu não o alimentaria com Syrax. Eu não sei onde ele esteve afinal, eu respondi. A senhora Grafton riu junto com o resto. Pelo menos ela não estava inclinada a ficar furiosa quando os alvos de sua sagacidade ácida atiravam de volta. Oh, como é Syrax? Eu a vi no mar hoje depois de seu passeio com Sor Laenor, disse Marya, retornando de sua fantasia de se casar com a encarnação humana de pisar em Lego. À menção de Laenor, minhas damas riram de alegria. Ele era uma figura impressionante nos dias de hoje devido à sua prática frequente com a lâmina que agora usava regularmente. Era o suficiente para fazer uma garota corar. Vocês podem babar o quanto quiserem pelo belo príncipe de nossa princesa, mas acho que Sor Joffrey é um azarão, Maris disse a eles, lançando-me outro olhar que me disse que ela estava provocando novamente. Oh, ele parece uma alma sensível. Um cavaleiro aleijado que precisa de uma mulher para aliviar suas dores e ele é muito misterioso. Suspirou Alice. Sim, suponho que você possa ver dessa forma, irmã, mas ele não te lembra de Larys às vezes? Perguntou Será, com o rosto contorcido de desgosto. Não vejo nada de errado com ele, Será, ele me serve bem, e tem uma mente que mais do que compensa qualquer falha física percebida, eu disse a ela. Ela corou com a repreensão e me ofereceu uma pequena reverência. Peço desculpas, Vossa Graça, não tive a intenção de menosprezar Sor Joffrey, mas ele me lembra Larys às vezes além do cochear. Ela disse rapidamente antes de prosseguir ao notar a carranca em meu rosto. Ambos são homens quietos e trabalham bem em segundo plano, evitam elogios e glória e são muito inteligentes. Minhas desculpas então, Será, eu não queria exagerar. Eu relaxei na minha cadeira e Será me lançou um sorriso agradecido antes de perceber sua falta de vinho e começar a discutir com a irmã sobre o roubo. Meus olhos foram atraídos de volta para Maris, que usava um sorriso triunfante. Ela ergueu a taça de vinho em um brinde simulado, os olhos brilhando de diversão. Eu claramente fui vítima de qualquer armadilha que ela armou. Relativo. Oh, mas e quanto a Sor Hill? Sor Hill? Rio Vermelho. Ele parece um coelho nervoso. Afastei as risadas e fofocas sobre meninos e me permiti desfrutar do vinho. Uma mistura frutada de hit que surpreendentemente não passou pelas mãos de Redvine antes de chegar a Dragonstone. Não pense que não notei o preço do Arbor Head subindo a Lysing, porque eu notei e quero que você saiba que é extremamente mesquinho. A chegada de um cavaleiro com libré Targaryen assustou as damas de suas fofocas. Sua Graça, a princesa Elaena deseja vê-lo. Deixei de lado meu vinho e me despedi de minhas damas, dispensando-as para encontrar algum tipo de ocupação lucrativa em outro lugar antes de seguir para o quarto de Elaena. Minha irmãzinha não estava dormindo bem ultimamente, então dei a ela um dia livre.
Seus atendentes me disseram que ela frequentemente acordava gritando e chorando de pesadelos que ela se recusava a descrever para qualquer pessoa, até mesmo para mim. Era uma preocupação, mas a menos que ela realmente confiasse em mim, eu não poderia fazer nada para ajudar. Ela estava na cama quando cheguei, presa em um casulo de cama e pálida como um fantasma. Quando ela me notou, ela se desvencilhou com um grito e se jogou em meus braços com um soluço. Eu a enrolei perto e murmurei garantias em seu ouvido. Eles são apenas sonhos, Elaena, eles não podem te machucar. Eu disse a ela com a voz mais gentil que pude. Ela estremeceu contra mim e agarrou meu manto. Você não vai me dizer o que você sonha? Eu perguntei. Eu a senti balançar a cabeça no meu ombro e suspirei. Não posso, ela fungou. Então, pelo menos, me diga que ninguém está machucando você ou fazendo você se sentir indesejável aqui. Eu tinha quase certeza de que não era o caso. O castelão me garantiu que os criados de Elaena eram educados e bem treinados e que seus cavaleiros eram o epítome do cavalheirismo e estavam prontos para protegê-la de qualquer patifes. Eu acreditei, seus cavaleiros eram os verdes mais verdes. Se eles pudessem identificar algo que pudessem atribuir a mim, eles o fariam instantaneamente. Ela se afastou do meu ombro, os olhos vermelhos arregalados. Não, quero dizer, ninguém me machucou. É só. Os pesadelos eu terminei quando ela parou, parecendo triste. Ela sentiu e eu suspirei. Bem, suponho que teremos que encontrar algo para você fazer então, para que não pense neles. Encontre-me no quintal para praticar? Os olhos de Elaena se iluminaram com isso e ela sentiu. 1 hora depois, estávamos no pátio de prática. Era normalmente reservado para cavaleiros que desejavam treinar e manter suas habilidades afiadas ou para aqueles que treinavam escudeiros, mas era praticamente abandonado ao sol do meio-dia, com a maioria preferindo a tarde ou a manhã. O mestre de armas, Rogar Langvard, ainda estava presente e foi rápido em buscar o meu arco e o de Elaena para praticar. Parecia que estaríamos recebendo toda a atenção dele hoje, um passo à frente das dicas rápidas que ele me deu quando acompanhei Laenor aqui. Elaena era perfeita para uma criança de quase 6 anos e a maioria das pessoas concordava que ela seria o terror em áreas de caça em todos os lugares quando tivesse idade suficiente. No momento, porém, ela estava limitada ao arco menos poderoso existente e só sendo permitida perto de flechas quando alguém meio responsável estava por perto. Minha própria habilidade, bem, digamos que estava melhorando. Lentamente. Eu poderia atingir a lateral de um celeiro se me concentrasse? Eu era muito melhor jogando adagas. Outra arma com a qual comecei a praticar, embora menos publicamente do que o arco. Depois de ficar absolutamente indefeso contra Viserys, Joffrey sugeriu que poderia ajudar se eu treinasse algum tipo de autodefesa. Não me interpretem mal, eu não poderia apontar uma faca para o rei. Mas qualquer outro era um jogo justo e isso incluía qualquer ne'er-do-wells e assassinos que escapassem das redes surpreendentemente extensas de Joffrey. O querido homem até se esforçou para adquirir um arnês que me permitisse usar várias facas sob meus vestidos. Você vai atirar também? Perguntou Elaena e eu percebi que estava olhando para o nada nos últimos 5 minutos enquanto minha irmã mais nova disparava algumas flechas na área ao redor do centro de seu alvo. Eu me preparei e deixei uma flecha voar para mim antes de estrangular a maldição instintiva quando atingiu os fardos de feno atrás. Ali sentiria minha cabeça se sua única filha voltasse à corte xingando como marinheiro. Sua graça, você ainda está muito tenso ao alinhar sua atacada. Lembra da respiração que te ensinei? Rogar me disse com sua voz calma e profunda. Abaixe o arco e me mostre os exercícios. Fiz o que me foi dito e quando ele ficou feliz por ter resolvido qualquer prática ruim, ele devolveu o arco e ordenou que eu atirasse novamente. Desta vez a flecha pelo menos acertou o alvo, por pouco. Elaena aplaudiu a melhora. Rogar cantarolou por um momento e então se moveu ao meu lado. Tente novamente, vossa graça, fique de olho no alvo. Não, não a flecha, você está olhando para a flecha, olhe para o que você quer atirar. No final da sessão, ele corrigiu vários erros que eu cometia e me treinou até que eu pudesse assumir a postura correta e a respiração necessária sem pensar nisso. Ele também sugeriu enfaticamente que eu reservasse um tempo todos os dias para ele trabalhar em minhas habilidades com ele. Os olhos de Elaena se iluminaram e eu desisti. Ela estava orgulhosa de sua habilidade com o arco e não faria mal tê-la melhorando ao meu lado com instrução adequada. Além disso, a única vez que ela parecia realmente livre de seus pesadelos era com o arco na mão. Quando eu finalmente escapei, meus braços doíam como se eu tivesse levantado pesos o dia inteiro e meus dedos estavam em carne viva. Mas por outro lado eu poderia acertar o alvo 9 em 10 vezes agora e o sorriso de Elaena era mais largo do que eu já tinha visto. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!